Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como criar um formulário de cadastro de clientes. Então, para começar, nós vamos acessar o módulo Pessoas, onde aqui nós vamos criar a página de clientes, o formulário que vai ser baseado na tabela de pessoas. Mas antes de criar, é importante a gente lembrar a importância de definir o modelo antes de criar o formulário. Porque quando a gente for criar o formulário, o Creator vai automatizar boa parte do processo para nós, como por exemplo, a organização do formulário na tela, quais componentes ele vai utilizar para a montagem do formulário. Isso a gente já viu, no vídeo anterior, no qual a gente fala da montagem, da definição do modelo de dados. Então, só recapitulando, é muito importante antes de você gerar o formulário, você acessar o modelo, acessar a classe que você vai utilizar e fazer as definições de relacionamentos e de campos de tela. Então, no caso aqui da classe de pessoa, nós definimos, por exemplo, na opção campos do formulário, quais campos iriam para o formulário, quais seriam editáveis, obrigatórios, quais iriam para a listagem, quais seriam buscáveis, se algum teria um preenchimento, algum tipo de preenchimento automático, quais teriam transformações na hora de serem exibidos em tela, como em listagens, em formulários de consulta, e quais componentes seriam utilizados. E na área de relacionamentos, nós definimos, configuramos as associações, que são as chaves estrangeiras, dependências, que são outras classes que dependem dessa, para quando um registro for apagado, não deixar ele apagado se tiver alguma dependência. E as agregações, que são as relações N para N, que não tem um campo direto na tabela, mas tem uma tabela intermediária para relacionar. No caso, as tags é uma tabela N para N com pessoas. E quando a gente configura uma agregação, no formulário ele cria um campo para isso também, para a gente marcar esses registros agregados, usando algum componente, como multicombo, multisearch e assim por diante. E também vai gerar um código permitindo buscar pelas tags, que é uma busca por uma tabela N para N. Então, aqui na área de páginas, nós vamos acessar o módulo Pessoas e vamos criar um formulário de cadastro para clientes. Então, vamos selecionar aqui a base de dados, a classe de modelo pessoa. Ele sugeriu o nome pessoa form, mas a gente vai adotar uma abordagem um pouquinho diferente. Como o cadastro de pessoas vai ser usado para várias finalidades, para cadastrar pessoas, aliás, para cadastrar clientes, para cadastrar fornecedores, para cadastrar funcionários, eu vou aqui criar um formulário específico para cadastro de clientes, que é um tipo de pessoa. Então aqui eu vou chamar formulário de clientes. Então a gente pode criar diferentes telas em cima da mesma tabela, com diferentes filtros. Então a gente pode ter uma listagem que vai listar apenas pessoas do tipo cliente, por exemplo, vai cadastrar apenas pessoas do tipo cliente, mesmo que a tabela seja só de pessoas. E aqui nós vamos ter algumas configurações que nós já vimos em vídeos anteriores, se o formulário vai ter uma ou duas colunas, se ele vai usar abas sim ou não, se ele vai ter os rótulos à esquerda ou no topo e o tipo de janela que a gente vai usar. Então, como o cadastro de pessoas ele tem bastante campos, nós vamos usar duas colunas por linha, dois campos por linha. Então, tem a opção de um campo por linha ou dois. Quando tem um pouco mais de campo, nós vamos usar a opção dois campos por linha, então. Então, está aí o formulário contendo os campos que nós configuramos lá para estar em formulário e com os componentes também que nós configuramos. Claro que alguns ajustes a gente ainda provavelmente vai precisar fazer, algum ajuste de campo, troca de componente, mas a maioria já foi gerado de um jeito bom. O campo observação, como é um campo textual um pouco mais longo, eu vou abrir uma linha no final aqui do formulário, uma linha só para ele, e vou colocar então o campo observação aqui no final do form. Pronto. Então eu vou só reposicionar aqui algum campo. Vamos ver aqui nós temos os campos de data, aqui nós temos os campos de endereço, categoria tipo cidade. Vou colocar aqui também o campo cidade mais para cima para ficar junto com o endereço. Esse campo de tags aqui para a esquerda. Ok. O campo de anexo a gente vai usar ele só depois, mas ele vai ser um campo de submissão de arquivo. Por enquanto eu vou deixar ele assim mesmo, mas ele não vai ficar assim na versão final. Salvamos então. E agora eu vou explicar alguns detalhes para vocês. Em primeiro lugar, os campos que vieram para a tela são os campos que nós configuramos para estar em formulários. Nós acabamos configurando duas colunas, dois campos por linha. Então, além disso, aqui os campos já carregam a definição de qual
é editável, sim ou não, né? O ID, por padrão, ele vem como não editável porque ele é gerado automaticamente e é importante deixar ele na tela para edições, né? Para que na edição o formulário contenha, né, retenha o código do registro que está sendo editado. Se você não quiser que ele apareça, você pode substituir ele por um campo hiding, por exemplo. Os campos de chave estrangeira, por exemplo, categoria, ele está usando aqui um componente dbcombo, né, que é um componente de seleção de registros, tipo de pessoa dbcombo também. Aqui ele já veio a tabela preenchida de onde vai puxar esses dados, né? No caso aqui, tabela model, né, de tipo pessoa, campo ID e nome, identificação e campo de apresentação. Isso tudo veio das configurações dos relacionamentos, né, que nós fizemos na model. E aqui o campo tags pessoas é um campo mais diferente de todos, né, porque ele puxa de uma tabela que é a tag pessoa, que é uma tabela relacionada N para N, e ele tem aqui uma informação a mais que é a modelo de gravação, que é a tabela intermediária, né? Então é essa tabela que relaciona a tag pessoa com o registro mestre, que é a pessoa, né? Isso aqui acaba fazendo toda a diferença para gravar um registro N para N. E agora eu vou mostrar para vocês os métodos que foram gerados automaticamente. No método construtor, né, nós temos a construção da interface, né, onde ele faz a leitura do arquivo XML, que é a definição dessa interface aqui. No método edit é o método que vai ser chamado quando você abrir o formulário, então ele vai carregar um registro, né? Então o método edit é o que carrega e o save é o que salva, né? Então quando abre o formulário é chamado o edit e quando salva é chamado o save. Então o edit ele abre a transação com o banco, carrega os dados da pessoa e joga para o formulário em tela. Antes, aqui tem uma linha gerada automaticamente muito importante, que é gravada a partir da agregação, que ele carrega os códigos das tags das pessoas do banco de dados e joga para o formulário, né? Que é uma tabela agregada. E o salvar, da mesma maneira, ele valida o formulário, pega os dados da tela, cria o objeto pessoa, alimenta ele com os dados da tela, né? Também carrega as tags que estão na tela e joga para dentro do objeto e grava o objeto. E esse gravar o objeto da pessoa, se você for olhar lá na model de pessoas, vamos abrir aqui, modo de pessoas, o método que grava a pessoa. Ele grava a pessoa, né, que é o store, e grava as tags também da pessoa. Então, vários pontos do sistema são ajustados para funcionar conforme os relacionamentos, né? O grande lance aqui do Creator é que o método de salvamento ele é totalmente personalizável. O botão de salvar ele está conectado, na verdade, com o método onSave. O método onSave, por sua vez, chama o método automático, que é o save. Então, se você quiser, você pode descartar totalmente o método automático save e escrever toda a lógica de salvar registro aqui no onSave, que é o método que na prática é chamado. Assim como quando a página é aberta para edição, o método que é chamado é o onEdit, né? E não o edit. Na verdade, o onEdit chama o método gerado automaticamente, que é o edit. Então você pode escrever todo o seu código no onEdit. Ou você pode fazer o seguinte, vamos supor que você queira usar o método padrão e só fazer uma pequena modificação. Então você deixa chamando o save, né? O save retorna um objeto, né? E aí você pode testar se esse objeto retornou, você faz alguma coisa com ele ou faz alguma outra ação. Assim você está usando todo o método de gravação padrão e fazendo mais alguma coisinha que você quer, algo personalizado, né? Então essa é a grande vantagem dos métodos abertos, né? O método de edição e o método de salvamento são totalmente abertos e eles estão linkados com métodos padrão gerados pela plataforma para edição e salvamento. Então você pode usar um método padrão ou pode simplesmente vir aqui, como é um método aberto, e escrever todo o seu código aqui dentro ou só acrescentar uma pequena partezinha a mais, ok? Então esses são os métodos gerados automaticamente. Eu vou fazer alguns ajustes agora. Campo ativo é um radio group, sim e não, né? Aqui eu vou deixar um valor inicial de Y, sim, né? Para que quando eu esteja cadastrando um cliente novo, ele venha com um padrão sim. Eu também vou ligar o mostrar com botões, que daí no lugar de mostrar com as bolinhas de rádio, ele vai mostrar botões sim e não, né? Que nesse caso vai ficar mais interessante para o usuário para fazer a seleção. O campo categoria que está aqui, né, ele representa a categoria da pessoa. A categoria da pessoa pode ser cliente, vendedor, fornecedor. Só que como eu estou num formulário que cadastra só clientes,
não faz sentido eu selecionar a categoria. Então eu posso deixar, por exemplo, um filtro fixo aqui na categoria, ID igual a pessoa, dois pontos, categoria cliente. Ou seja, eu estou forçando para que ele só lista a categoria, justamente a categoria de clientes, né? Que é a categoria que eu estou cadastrando nesse momento, ok? Então isso vai fazer com que o campo categoria traga somente aquela categoria que me interessa nesse formulário, que é a categoria de clientes. Vamos salvar e agora nós vamos publicar um teste atualizado aqui no servidor de testes. Vamos atualizar os programas. Vamos acessar o ambiente atualizado. E agora nós vamos localizar o programa de cadastro de pessoas no menu de pessoas. E nós não encontramos ele. Por quê? Porque formulários, por padrão, eles são ligados com a opção de não ir para o menu. Então, quando você for criar o formulário, for ver nas propriedades, ele vai estar com exibir do menu não. Por quê? Porque o formulário normalmente ele é acessado a partir da listagem, né? Então, a gente teria que criar a listagem para poder acessar o formulário. No entanto, eu vou botar aqui na URL em cima class igual a cliente form, e eu consigo abrir o formulário, mesmo sem ter a listagem, né? Porque eu informei ele na URL, class igual a cliente form. E aqui eu tenho o formulário. Claro que na prática a gente não vai fazer dessa forma, né? Nós vamos criar a listagem, né, de cadastro de pessoas, de clientes, mas para fins de teste você pode testar dessa maneira, né? Então aqui eu vou botar cliente 1, botar um número de documento para ele qualquer, vou botar um número de telefone qualquer, botar um e-mail qualquer, uma data de registro, um CEP, uma rua, um número, um bairro. Vamos ver, temos cidades. O campo anexo a gente não vai trabalhar agora. Categoria, olha só, ele listou a categoria cliente conforme o filtro que nós colocamos e botou aqui embaixo a indicação do filtro utilizado. Uma dica, esse filtro só aparece na tela quando a gente está logado como administrador, para conferir se os filtros foram aplicados corretamente nos campos. E aqui uma tag de filtros, campo de tags, né, que eu posso marcar vários ao mesmo tempo. Então eu salvo e agora eu não consigo ver onde esse registro está salvo, né, porque a gente não tem nenhuma listagem. Então posso fazer de duas formas. Uma delas é acessar o URL cliente form e acessar eCommercial methods igual a onEdit, eCommercial key igual a 1, porque provavelmente o registro que eu acabei de cadastrar é o primeiro. Né? E aí ele está, né? ele aparece carregado na tela, eu consigo, né, eventualmente fazer alguma conferência antes de ter a listagem. Outra forma é vir aqui no banco de dados, pegar curso e selecionar aqui a tabela pessoas e abrir pelo DB Explorer, né, e ver se o registro consta aqui. Então a gente acabou de ver que sim, né, o formulário funcionou, cadastrou o registro conforme a gente esperava, ele só não está na tela ainda, né, não está disponível no menu, mas isso é esperado, né, que isso aconteça, porque normalmente o formulário é acessado a partir da listagem e nós ainda vamos criar essa listagem para acessar esse formulário.